Fazer menos é mais. Eu garanto pra você que você vai ver a mágica na sua vida acontecer a partir do momento que você parar de se perguntar o que mais eu deveria estar fazendo e você trocar isso por o que é que eu deveria parar de fazer. Quando a gente olha especialmente para o nosso estilo de vida hoje em dia, onde a gente está cheio de estímulos, a gente está sendo bombardeado o tempo todo por coisas que você deveria estar fazendo, coisas que você deveria fazer, o que está errado, o que está certo, siga isso, siga aquilo. Muitas vezes a gente se confunde no meio de todos esses estímulos e a gente começa a adicionar várias coisas. E quando você para se afastar um pouco da sua vida e de fato entender tudo aquilo que você está fazendo, você vai vendo que você começou a adicionar tantas coisas picadas, um pouco daqui, um pouco dali, e essas coisas não necessariamente se conversam. E o pior de tudo é quando você para e olha para esse amontoado de coisa e você percebe que eles não estão te levando para mais perto daquilo que você deseja. Eles estão ocupando espaço, eles estão ocupando tempo, eles estão ocupando energia e muitas vezes eles estão te atrasando. Quando você chega nessa conclusão, chega também a hora de eliminar coisas. Talvez você já tenha tido a mesma experiência que eu, que é a experiência de você muitas vezes se empolgar com algumas coisas e começar a fazer várias e várias e várias, e daqui a pouco você tem que parar e pensar, eu preciso me retirar. Ou talvez você também seja como eu, que por muito tempo disse sim para várias coisas e coisas que muitas vezes não faziam sentido para você, mas de tanto dizer sim, aquilo se tornou um hábito e chegou um momento que você sabe que você precisa dizer não e aquilo também ficou um pouco difícil. Você vai ver que essa hora de eliminar, tirar, cortar, ela pode ser desafiadora, mas eu te garanto que, sobretudo, ela é libertadora. E pensando em te ajudar um pouco e te inspirar também nessa missão de cortar e deixar aquilo que de fato importa pra você, eu separei uma lista com coisas que eu não faço mais. Coisas que eu abri mão para que eu pudesse realmente conquistar aquilo que eu quero e, acima de tudo, viver no presente aquilo que eu quero. Porque a gente pode pensar em cortar e eliminar coisas para que levem a gente para algum lugar, mas, sobretudo, eu preciso cortar, eliminar e reduzir coisas que me permitam viver mais o lugar onde eu tô agora. Vamos lá para a lista? Antes da gente começar, eu quero te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com mais pessoas e caso você ainda não esteja inscrito, já aproveita, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, que toda semana tem episódio novo para contribuir com você, com a sua vida, com o seu desenvolvimento não só profissional, mas o seu desenvolvimento como ser humano. O primeiro item da lista que eu quero destacar e que foi libertador para mim foi não me obrigar a ler livros até o final. Essa pode soar um pouco polêmica, mas eu tinha uma pira de que se eu começasse um livro, eu precisava ir com aquele livro até o final, por mais merda que tenha sido aquela leitura, ou pior, por mais que eu já tenha entendido todo o conceito, peguei o mecanismo, mesmo assim eu achava que não valia como um livro lido se eu não fosse até o final. Teve um livro em específico que provou isso pra mim, que foi onde eu realmente falei, eu não faço mais isso, que quando eu li O Poder do Hábito, que é um bom livro, mas para o meu estilo de leitura muito maçante, podia ser metade do que ele é. Inclusive, depois que eu li Hábitos Atômicos fez muito mais sentido pra mim do que necessariamente O Poder do Hábito. E aí, o que aconteceu? Eu levei 1 ano pra ler O Poder do Hábito. Por quê? Porque eu não conseguia evoluir, aquilo me doía, e eu pensava, cara, você só vai poder ter entendido o poder do hábito a partir do momento que você lê esse livro até o final. Só que é um livro imenso, e ele vai se repetindo, e eu já tinha entendido o conceito. Se eu parasse, ou se eu pulasse algumas coisas, eu não ia ter prejuízos ali dentro. Então, não só não ler um livro até o final quando ele é ruim, mas também quando você já captou o conceito daquilo. Dependendo do tipo do livro, é um livro que você pode folhear e captar as principais mensagens e colocar aquilo em prática. É claro que é diferente, por exemplo, de um livro de romance, um livro de ficção, um livro de história, que aí, se você ler pontualmente, você vai perder coisas importantes. Mas mesmo assim, se é um livro de história ruim, você pode simplesmente deixar ele pelo caminho. Então isso era uma coisa que eu me cobrava muito de que, nossa, pra eu ser uma pessoa disciplinada, eu preciso ler o livro até o final. E assim, olha, cansei. É uma pressão que não precisa existir e é a gente que coloca em cima da gente mesmo. Então eu não leio mais o livro até o final, nem faço a leitura completa, caso não faça sentido pra mim e esteja me causando mais dor do que necessariamente o prazer e a coisa boa de estar fazendo aquela leitura. Não faço mais celular na cama. Isso eu fiz um acordo com meu marido e foi ótimo. Então, enquanto
estamos nós dois na cama, o celular está fora da cama. Então a gente foi dormir, a gente foi deitar, o celular tá ali na cabeceira e a gente não utiliza. Então a gente não tem esse hábito de ficar scrollando no celular antes de dormir, ficar olhando meme, essas coisas. Por quê? Porque a nossa cama é o lugar ali do nosso descanso, é um lugar bem sagrado, bem dizer. Então a gente não tem esse hábito e ajudou muito a gente fazer um acordo, porque quando não existe esse acordo, você meio que não tem ninguém para te cobrar. Então se você fura o acordo, ninguém sabe. Então eu sugiro fortemente que você faça esse acordo se você mora com mais alguém. E se você não mora com mais alguém, não divide a sua cama com outra pessoa, você pode deixar o celular fora do quarto, pode deixar ele num lugar mais distante. Isso vai ajudar você a ter um sono melhor, ajuda na sua higiene do sono, entre tantos outros benefícios, porque, na boa, nada vai mudar na sua vida se você ficar com o celular na sua cara antes de dormir. Mas muita coisa vai mudar se você se dispuser a quebrar esse hábito. E para você desfrutar disso, você precisa colocar em prática. Outro ponto libertador. Não respondo mais o WhatsApp como se todo mundo fosse urgente, como se tudo fosse urgente. Tem um amigo meu que fala que nada que é urgente pode ser dito por mensagem. E desde que eu interiorizei isso, eu falei, é a mais pura verdade. Muitas vezes a gente acaba colocando dentro das mensagens de WhatsApp uma urgência que ela nem tem. E aí quando você vê, você mesmo tá se cobrando, tá se sobrecarregando, tá se pressionando para mandar respostas de coisas que não são sensíveis a tempo. Então eu tenho uma boa gestão do meu WhatsApp hoje, eu configurei ele de uma maneira diferente, ele funciona como se fosse a minha caixa de entrada de e-mail, então só fica na minha página inicial do WhatsApp realmente as pessoas que eu tenho que responder, as demais não aparecem ali, e isso me ajuda também numa gestão de tempo ali, para eu saber quem que eu abri, quem que eu não abri, quem que eu já respondi, quem que já passou. Isso é bem positivo até para aliviar um pouco dessa carga e você não abrir o seu aplicativo do WhatsApp e ver ali um monte de conversas. Tá? Então, pra mim, isso me ajudou muito. E não, gente, não adianta meter o louco pra mim em cima do WhatsApp, porque se for urgente, me ligue. Um item muito aleatório que eu trouxe pra vocês, mas que pra mim foi muito bom. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de usar meias brancas. Eu uso meia branca, eu gosto muito de tênis branco e eu também gosto muito de andar descalça. E não só descalça, mas eu gosto de andar de meia. E além de tudo, onde eu treino de meia, eu não treino de tênis. E eu gosto de treinar de meia. Eu gosto de usar meia, e é isso, eu gosto de usar meia e meia branca, e com isso eu tenho um problema chamado meias brancas encardidas. Eu não tenho a maior das habilidades em desencardir meias, e a partir do momento que eu também vi que isso não era uma necessidade, eu falei, cara, o que isso vai mudar na minha vida? A minha meia está limpa, ela não tá branca, brilhando, reluzente, mas ela está limpa. Então eu também abri mão disso, eu não tenho mais uma pira de, essa meia precisa estar branca. Hoje as minhas meias brancas são tudo meio encardidinha, e quando chega numa hora que tá realmente, você fala, nossa, lamentável, essa menina é sujinha, eu compro mais meia e essa foi a forma de eu reduzir uma preocupação na minha vida. Não faço mais acordar às 5 da manhã só porque eu tive um histórico de anos acordando às 5 da manhã e todo mundo me elogiava porque eu acordava às 5 da manhã. O que acontece? Quando eu trabalhava no CLT, o horário que eu tinha para treinar era às 6 da manhã. Então eu não treinava às 6 da manhã porque, nossa, que maravilhosa disciplinada. Não, era porque era o horário que eu tinha para treinar. Ponto. Se eu pudesse treinar um outro horário, eu treinaria um outro horário. Acontece que, depois que eu saí e que os meus horários mudaram e eu ganhei a possibilidade de mudar os meus horários, eu me senti ainda, de certa forma, um pouco pressionada para levantar às 5 horas, treinar às 6, porque todo mundo sempre me reconheceu por isso. Mas a questão é que aquilo fazia sentido naquele contexto da minha vida e hoje não faz mais. Eu não vou negar que se você me perguntar assim, Bárbara, qual que é o horário que você melhor treina e que você melhor se sente bem treinando? Ainda é o horário das 6 da manhã. É assim, ó, quando eu vou, hoje eu vou de maneira esporádica às 6 da manhã, mas quando eu vou é disparado assim meu horário de melhor rendimento. Mas a minha rotina hoje mudou. Então eu tô num momento da minha vida que eu venho trabalhando muito na parte da noite, o que mexeu um pouco com a minha questão de que horas eu vou para a cama, certo? Dito tudo isso, não faz mais sentido hoje dentro da minha vida eu treinar às 6 da manhã, justamente por conta dessas alterações de horário. Então, eu larguei o clube das 5 da manhã por uma questão de capricho e passei a realmente adequar a minha agenda àquilo que faz sentido pra mim hoje. E isso linka com uma outra coisa que eu anotei aqui que não faço mais, que é ficar me comparando com outros estilos de vida e trazer isso pra dentro da minha vida sem fazer o mínimo da adequação de contexto. Muitas vezes a gente vê pessoas falando que isso é muito bom, mas quando você traz isso pra dentro do teu contexto, não cabe.
E se você traz isso sem passar por esse filtro, você corre o risco de acabar se frustrando e daqui a pouco você tá lá fazendo coisas e você daqui a pouco nem sabe mais por que você tá fazendo aquilo. Então, eu não me comparo, eu já me comparei muito, mas eu já me comparei muito com a vida das outras pessoas, com a régua das outras pessoas. Hoje eu tenho muito mais maturidade, muito mais discernimento, eu entendo aquilo que é bom, aquilo que faz sentido eu trago pra dentro da minha vida e eu não me culpo se eu não consigo trazer exatamente o que os outros estão fazendo pra dentro do meu dia a dia, simplesmente porque o meu contexto é diferente. Então eu prefiro hoje saber que eu preciso olhar pra isso, adaptar, ver o que faz sentido, fazer teste, eu nunca paro de testar, né? Então é difícil eu dizer não ou falar que algo não funciona sem que antes eu teste, mas hoje se eu testo e não funciona, e aqui não funciona de verdade, não é aquele malandrez que às vezes a gente testa um negócio e fala, ai, não funcionou, só pra gente não fazer mais. E aquilo realmente não funciona, eu não sinto mais culpa de que, nossa, eu sou a pior pessoa do planeta, eu devia ter feito isso funcionar. Não, nós temos contexto e momentos de vida. Não faço mais falar do peso dos outros. Peso, eu digo peso corporal mesmo, e não interessa se a pessoa emagreceu ou se a pessoa engordou. Tá? Geralmente a gente tem um senso comum de que se a pessoa engordou, você não fala, mas se a pessoa emagreceu, você vai lá e elogia ela. Eu me mantenho em silêncio. Primeiro que já é uma coisa que eu geralmente não reparo, eu sou bem pamonha pra essas coisas. Esses dias veio um amigo nosso aqui em casa e ele veio e tal, fazia um tempo que ele não vinha, daí ele olhou e falou, meu, não reparou nada? E eu, tipo, ele falou, cara, é o primeiro lugar que eu chego e não comentam de como eu emagreci. E não tô falando que depois que ele disse não deu pra perceber, deu pra perceber, mas como não é uma coisa que fica no meu radar de eu ficar observando o peso das pessoas, o corpo das pessoas, não é algo também que eu fico comentando. E antes eu até não comentava quando a pessoa ganhou peso, né, que eu acho que isso é meio óbvio, mas pra mim depois começou a ficar muito óbvio que você também não comenta quando a pessoa perdeu peso. Até porque, gente, imagem corporal é uma coisa muito delicada, né? Cada um tem a sua relação com a sua. E quando a gente reforça o tempo todo que essa pessoa perdeu peso, você não sabe se é uma pessoa que tem histórico de, sabe, sanfona, ela vai e volta, aí você vai lá elogiar ela altos que ela perdeu peso, aí daqui a pouco ela ganha peso de novo, e aí ela aumenta aquela culpa de que, meu Deus, as pessoas estavam me elogiando que eu perdi. Eu não sei, tá? Pode ser uma pira imensa da minha cabeça, mas eu tomei a decisão pra minha vida, não faço mais, a não ser que a pessoa traga o assunto e eu veja que aquilo é positivo pra ela. Se eu realmente concordo e acho legal, eu vou lá e afirmo e elogio, mas de outra forma, eu não entro nesse tipo de assunto. Não faço mais, não me explico quando eu digo um não para as pessoas. Nossa, eu sofria demais se eu dissesse não pra alguém e eu não explicasse profundamente o porquê daquele não. Então, quando você entende que o não é um direito seu e que você não deve explicação pra pessoa, é meio que uma libertação. Então eu digo não hoje numa boa, e hoje é diferente. Não quer dizer que eu não me explique, que eu não me justifique. Mas hoje, quando eu faço isso, é porque eu realmente quero e com quem eu quero, e não porque eu sim me sinto na obrigação de dar aquela justificativa, senão a pessoa vai pensar tal coisa, blá, blá, blá. Não. Eu não faço mais condicionada ao que o outro pode pensar, e sim condicionada ao que realmente eu quero e o que faz sentido pra mim. Ainda talvez dentro da mesma família, o que não faço mais é ir a lugares, aceitar convites, simplesmente porque vai ficar chato eu falar não. Não quero ir, não faz sentido pra mim, não tenho ganho com isso, e quando eu digo ganho com isso, não alimenta as minhas relações, não alimenta o meu coraçãozinho, não alimenta os meus negócios. Se eu não tenho de fato um ganho, se eu não tenho ganho com isso, eu não vou. Porque muitas vezes a gente tá cumprindo tabela de eventos, cumprindo tabela de convites, simplesmente porque você não quer se indispor, ou simplesmente porque você não tem como dizer não. Que é uma furada, né? Eu não tenho como dizer não. Você tem como dizer não. Você só não quer peitar o desconforto de dizer não e correr o risco da outra pessoa ter as interpretações dela ou possivelmente ficar chateada. Hoje eu mantenho pessoas ao meu redor que vão entender ou que ao menos não vão me encher o saco quando eu disser o meu não, então eu não me sinto na obrigação de fazer nada. Aqui um pouco mais técnico, mas uma coisa também que na minha vida me ajudou muito foi quando eu dividi os meus números de telefone e eu passei a ter um número de telefone pessoal e um número de telefone profissional. Não quer dizer que eu tenha 2 telefones, eu dividi em WhatsApp Business e o WhatsApp padrão, e isso assim, ó, eu não consigo explicar, eu não consigo botar em palavras o quanto isso foi libertador pra minha cabeça, pra minha saúde mental.
Então, se você hoje tem tudo misturado, a minha sugestão do fundo do meu coração é separe. Então, nesse caso, eu não mantenho mais a minha vida do trabalho, os meus atendimentos a cliente dentro da minha vida fora do trabalho e fora dos meus atendimentos. A penúltima aqui é algo que eu não fazia mais e agora entrou na categoria do evito, e eu ainda assim quero trazer para te inspirar nisso, que é não utilizar o celular na primeira hora da manhã. Então, por muito tempo, eu não fazia mais isso. Hoje, eu acabo quebrando um pouco esses blocos e quebro um pouco essas regras, dependendo de como tá a minha rotina. Então, vou dar um exemplo. Hoje é segunda-feira, eu tinha compromisso a partir das 8 da manhã e eu sabia que eu só ia liberar ali por 11h30 da manhã. E eu tinha pendências de respostas de alunos do meu programa de mentoria esse final de semana, então eu acabei quebrando essa regra e eu já estava às 7 da manhã respondendo a galera. Então, é muito mais uma questão de contexto e necessidade. E o convite que eu quero te fazer é: olha dentro da sua vida e se pergunta: realmente muda algo substancialmente na minha vida se eu não pegar o meu telefone na primeira hora da manhã? E se a primeira hora da manhã parecer demais para você, pode reduzir isso. Então, nos primeiros 30 minutos, nos primeiros 20 minutos, se você é o tipo de pessoa que acorda e já pega o telefone, tá na cama mesmo, e já pega o telefone e começa a scrollar, o meu convite para você é: não faça mais isso. Começa por esse lugar, tá? Não pega mais o telefone quando você acorda. Você primeiro levanta, vai lavar seu rosto, vai escovar o dente, vai tomar seu banho, vai trocar de roupa. Quando a gente já pega o telefone, dependendo do que a gente vê de primeira, aquilo tem a possibilidade de mudar muito o tom do nosso dia. Eu tenho evitado fazer isso quando eu acordo e principalmente uma hora, meia hora antes de dormir. Sabe por quê? Porque hoje, como eu acabo estando muito nas redes sociais e vendo muitos comentários, já aconteceu algumas vezes de eu ver alguns comentários e aquilo me desanimar, sabe? Aquilo me deixar muito chateada. E aí ou aquilo já coloca o meu dia num tom meio estranho, ou se é antes de dormir, aí deixa você dormir meio chateado, dependendo de como você leva, ou pensando demais naquilo. Então, elimine isso, tanto quando você levanta, tanto antes de dormir, e principalmente quando você acorda, intenciona o que você quer pro seu dia, qual que é o tom do dia, coloca uma música legal, um podcast que você gosta, algo que seja positivo, e não pega o celular, porque o celular vai vir coisa muito randômica, sabe? Muito aleatória, e aí você corre o risco de não saber o que vem e acabar colocando seu dia numa pior. E aproveitando esse mesmo tema para fechar com chave de ouro, o que eu não faço mais é dar palco para maluco. Tem pessoas que vêm pra cima de você só pra reclamar, ou só pra criticar, só pra julgar. E quanto mais você alimenta esse tipo de comentário, esse tipo de comportamento, mais disso as pessoas fazem. Eu já havia parado de fazer isso, assim, cortei isso da minha vida no físico, no presencial. Então, se a pessoa vem pra mim reclamar, se a pessoa vem pra mim se lamentar, eu não dou palco pra maluco. Eu não dou espaço pra pessoa fazer o show dela. Porque existe uma diferença muito grande de quando alguém vem reclamar pra você, mas com o objetivo de encontrar uma solução, de quando alguém vem reclamar pra você simplesmente com o objetivo de se vitimizar e ganhar atenção. E a gente sabe muito bem quem são essas duas pessoas. Então eu parei, não dou palco pra maluco. E uma coisa que eu venho aprendendo agora é como fazer isso dentro do digital, dentro da internet. Comentei agora há pouco em relação aos comentários, eventualmente a gente lê umas coisas que a gente não fica muito feliz, e um tempo atrás eu até deixaria de fazer coisas ou deixaria de me expor por conta de comentários das pessoas. Então eu sou um trabalho em progresso nesse sentido, até olho pra mim e eu fico surpresa que hoje eu faço o que eu faço e me exponho da forma que eu me exponho, porque por muito tempo eu tive muita dificuldade de lidar com esse tipo de críticas, com esse tipo de julgamentos, especialmente quando as pessoas não me conhecem. Eu levava aquilo como se fosse um ataque pessoal. E conforme eu comecei a me desenvolver, eu entendi que quem se conhece não se ofende e que não dá pra gente agradar todo mundo. Então, muitas vezes hoje, dentro da internet, quando eu vejo alguns comentários, em algum lugar algumas coisas ainda me tocam, porque em algum lugar eu ainda tenho uma vontade muito grande de que as pessoas tenham exatamente esse ponto de vista, e aí eu fico me perguntando, meu Deus, mas como que a pessoa consegue pensar daquele outro jeito? E aí é um processo muito grande de desapego, de deixar aí essa necessidade, que é ego também, essa vontade de que os outros estejam nessa mesma página, e não dá palco para essas pessoas. Então, eu estabeleci as minhas próprias regras de convivência dentro do meu perfil, por exemplo. Então, se tem uma coisa que eu não faço, e aqui não é nem que eu não faço mais, é que eu nunca fiz,
que é brigar com as pessoas, discutir com as pessoas dentro da rede social. Eu tô aí no universo das redes desde que elas existem e vocês nunca vão encontrar um comentário meu no post de alguém criticando aquela pessoa, julgando aquela pessoa, falando mal daquela pessoa. Eu prefiro exaltar os conteúdos que me fazem bem, exaltar as pessoas que me fazem bem, e eu não perco meu tempo com aquilo que não faz sentido pra mim. Dito isso, como eu não aprovo a prática de você faltar com respeito, você xingar, ou você tecer comentários lá, como é que fala? De baixo calão, no perfil das outras pessoas, não faço, não me cabe, eu também não deixo isso caber dentro do meu perfil. Então, se tem uma coisa que eu não faço também, é acatar qualquer coisa que venha simplesmente porque estamos na internet. Eu gosto muito de uma discussão saudável, tem várias pessoas que discordam de mim com bastante respeito, mas se vem qualquer pessoa com ofensa, com xingamento ou com algum tipo de comentário que eu vejo que não contribui para a discussão, e sim o único objetivo é ofender, é rebaixar, eu simplesmente bloqueio aquela pessoa, não faz diferença nenhuma na minha vida, e eu tenho uma máxima que é: por que você ouviria a opinião de uma pessoa para quem você não pediria um conselho? Então são pessoas que não conhecem a minha vida, que estão vendo recortes, então assim como eu tenho a maturidade de entender que quando eu vejo o recorte de alguém que eventualmente eu discorde, eu não vejo a figura toda, eu não vejo a vida inteira daquela pessoa, muitas vezes não acompanho aquela pessoa, eu também entendo que quando as pessoas fazem isso sobre mim, é o mesmo ponto de vista, elas estão fazendo isso de dentro daquele sapatinho delas, de dentro daquele ângulo, então eu não me chateio, muitas vezes eu até me divirto, mas eu estabeleci esse limite de que eu não dou espaço para isso. Então eu deleto, eu bloqueio, eu tiro de lá, porque meu Instagram, minhas redes sociais, meu YouTube, meu Spotify, meu LinkedIn, minhas regras, eu não faria isso no dos outros, então eu não permito também que façam comigo. Bom, a gente podia ficar nesse papo aqui por muito mais tempo, tem várias coisas em várias áreas da vida que a gente pode parar de fazer e descobrir como isso causa enormes mudanças na nossa vida, e aqui eu quis compartilhar algumas delas com vocês. E eu quero entender também, dentro da sua vida, se tem coisas que você já cortou e viu uma melhora imensa e um alívio imenso e muito mais felicidade e paz com você mesmo, ou se, ouvindo aqui esse vídeo, você conseguiu pensar e registrou alguma coisa que você pense: putz, é isso aqui que eu preciso cortar, eu também tenho coisas que eu preciso parar de fazer porque estão só me distraindo, estão me sugando energia e não necessariamente estão adicionando dentro da minha vida. Foi um prazer estar aqui com você mais uma vez, coloca aqui nos comentários que eu sempre leio tudo e eu vejo você no próximo episódio.